Fala galera do quinto ano, estamos de volta para mais uma videoaula. Só que dessa vez nós vamos falar do capítulo 4. Vamos dividir esse vídeo em duas partes, tá? Então, você pega o seu livro, pega o seu caderno, pega o seu lápis, sua caneta e seu marca-texto, porque nessa aula vocês vão escrever algumas coisas no caderno, vão responder e vocês vão marcar algumas frases que eu pedi aqui durante a videoaula, beleza? Então, se você não fez isso, dá um pause no vídeo e vai pegar todo o material, ok? Então vamos lá, deixa eu só ver se está gravando direitinho, tudo certo. Vou diminuir a minha imagem aqui para não atrapalhar a leitura do texto. Então vamos lá. O início desse capítulo fala sobre a importância da vegetação na natureza. Tá? A gente vai falar bastante sobre isso. Então vamos ler inicialmente aqui comigo. Você já estudou que a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e possui um número diversificado de plantas e animais. Nela, as chuvas são intensas e o clima é quente e úmido. Essa floresta é muito importante para a manutenção da vida na Terra. Nesse capítulo você conhecerá outros tipos de vegetação. A gente viu que a gente falou muito de bioma no ano passado, né? No quarto ano a gente falou muito dos biomas brasileiros. E um deles é a floresta amazônica, que a gente já está falando muito nesse ano também. Em geografia, a gente já falou da floresta amazônica, já falamos ali dos rios voadores também, agora em ciências. Falamos bastante coisa de floresta amazônica, tá bom? Está relacionado. As chuvas lá são. Desculpa, gente. As chuvas são muito intensas na floresta amazônica, o clima dela é quente, elas produzem muitas chuvas e isso ajuda todo o território brasileiro. Ela tem um número muito grande de plantas, de animais e é considerada a maior floresta tropical do mundo. Quando a gente fala de floresta tropical, a gente está falando dessas características: clima quente e úmido, com uma grande diversidade de plantas e animais. Beleza? Quando a gente fala da Amazônia, a Amazônia no território brasileiro, ela é muito grande. Se eu analisar aqui, por exemplo, essa nossa imagem aqui dos biomas, o bioma Amazônia, ele é gigante. Lembra dessa imagem do ano passado? Nós temos os 6 biomas brasileiros e o bioma Amazônia é o maior deles, ok? Só que quando a gente fala de bioma Amazônia, ela não está só no Brasil, não. A gente tem que sempre lembrar que o bioma Amazônia vão estar em 9 países diferentes. Se a gente reparar aqui, ó, olha, vamos interpretar esse mapa aqui. Aqui a linha amarela, a região norte do nosso Brasil, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. Região norte do Brasil. A Amazônia brasileira, que a gente chama também de Amazônia Legal, é a Amazônia que a gente conhece aqui, o bioma Amazônia, que vai estar em toda essa região aqui. E a Amazônia Internacional, que a gente fala, que é a Amazônia que vai estar em outros países diferentes. Olha essa outra imagem aqui, ó. Essa outra imagem que vai falar para a gente da diferença entre a Amazônia Internacional e a Amazônia Legal. A Amazônia Legal é a Amazônia que está dentro do Brasil. A Amazônia Internacional é o bioma Amazônia, que vai estar em outros países também. Tá? Então, se a gente analisar aqui, ó, o bioma Amazônia vai se estendendo por vários outros países. Ó. Mais precisamente, 9 países. E no Brasil, olha essa informação aqui: 59% do território brasileiro é o bioma Amazônia. Né? Depois eu vou disponibilizar essas imagens aqui para vocês. Ok? Belezinha? Vamos voltar para o nosso livro. O bioma Amazônia, a gente está vendo da sua importância, assim como os outros biomas. Mas quais são as outras importâncias desse bioma? Vamos responder. Você vai pegar o seu caderno agora e a gente vai responder essas perguntinhas aqui, tá? Para inicialmente a gente analisar
o que a gente vai falar nesse capítulo. Pega o seu caderno, você vai fazer assim no seu caderno, ó. Você vai colocar lá em Ciências, capítulo 4, o título do capítulo 4, vai colocar a página 63, que no caso é essa página aqui, né? Página 63. E na página 63 a gente vai responder juntos aqui. Então, muita atenção. Primeira pergunta: por que as florestas estão ameaçadas? E aí? A gente sempre fala muito de desmatamento, né? Fala muito também de poluição. Então, você vai escrever devido ao grande desmatamento e à poluição, ok? Devido ao grande desmatamento. A gente vai falar muito dessas consequências, desses problemas ambientais. Mas por que as florestas estão ameaçadas? Devido ao grande desmatamento e à poluição, ok? Quando a gente fala de desmatamento, a gente não está falando de vou arrancar uma árvore aqui. Não, a gente está falando de grandes áreas. A gente vai ver mais para frente, lá na página 68, a gente vai entender bem sobre isso, sobre essas grandes áreas de desmatamento. A gente vai chegar lá. Mas inicialmente a gente responde dessa forma. Quais são os benefícios da vegetação para os seres vivos e para o planeta? E aí? Quais são os benefícios para os seres vivos? Qual é a importância dessa vegetação? A gente vai colocar da seguinte forma. Você vai pegar o seu caderno e vai escrever assim, ó. Quais são os benefícios? Quando a gente fala de vegetação, a gente viu já nas últimas aulas que o ciclo da água, grande parte do ciclo da água é graças a essa vegetação. A produção de oxigênio, uma parte da produção de oxigênio é feita pelas plantas. A gente viu isso. Na verdade, através da vegetação, através das plantas, elas servem de alimento para os outros animais, para os animais silvestres, para os animais que a gente utiliza como alimento. Então, serve para a alimentação deles. Serve para a nossa alimentação. Serve para a gente tirar ali elementos, componentes para remédios, por exemplo, para tintura, por exemplo. Então, a vegetação é importante de diversas formas. A gente vai ver nessa aula também que a vegetação é importante para a qualidade da água e qualidade do solo. A gente vai ver nessa aula que ela é importante para isso. Então, como que vocês vão responder isso? Quais são os benefícios da vegetação para os seres vivos e para o planeta Terra? Aí você vai escrever assim, importância da vegetação. 2 pontos. Pode colocar. Importância da vegetação. 2 pontos. Aí você vai colocar em tópicos. Vai colocar o primeiro assim, alimentação humana e animal. A primeiro tópico, alimentação humana e animal. Eu vou colocar o textozinho depois ali para vocês printarem. Segundo, manutenção do clima. Manutenção do clima, importantíssimo para a manutenção do clima. A gente viu isso nas últimas aulas ali relacionado ao ciclo da água. Ela é importante para a manutenção do clima. Locais que estão mais arborizados, locais que estão com mais vegetação, ficam com um clima mais agradável. Sim, é importante também para isso. E manutenção do clima relacionado às chuvas e o ciclo da água, ok? E por último a gente pode falar da qualidade da água, do solo e do ar, que é o que a gente vai falar nesse capítulo. Tá? Eu vou colocar a imagem para vocês aqui agora. Vamos lá, essa daqui, espera aí, cliquei aqui errado. Deixa eu colocar essa daqui. Vou dar um pause aqui. Pronto. Gente, peço desculpa, vocês nem repararam, mas eu dei um pause que tinha gente me chamando lá no portão.
Na hora da aula a gente chamando, né? Mas tudo bem. Aí essas são as respostas, tá, gente? Eu fui editando, mas eu preferi colocar a imagem aqui para vocês aqui agora, caso vocês tenham ficado na dúvida, tá? Então lá no nosso livro, pode dar uma pausa que tá a mesma coisa. Na página 63, se você tá com o livro aí, você vai ver. A primeira pergunta, por que as florestas estão ameaçadas? Aí você colocou, por causa do desmatamento e da poluição. A gente vai ver muito sobre isso, tá? Quais são os benefícios da vegetação para os seres vivos e para o planeta? Aí a gente está falando dos benefícios ou importância. Eu destaquei 3 importâncias aqui, já que eu usei importância já que é o próprio título do nosso capítulo. Aí eu coloquei alimentação humana e animal, como eu tinha falado, alimentação humana. A gente vai usar não só para alimentação, mas também vai utilizar ali coisas da natureza para a gente produzir ou para usar como tintura e diversas formas. A gente vai falar disso mais para frente. Alimentação animal, que para a gente se alimentar de carne bovina, por exemplo, esses animais precisam se alimentar de vegetação, da planta, né? Não só para os animais silvestres. A manutenção do clima, como eu falei, e a qualidade da água, do solo e do ar. Isso aqui a gente vai ver muito nesse capítulo, tá? Porque a vegetação é importantíssima para a qualidade do solo e da água. A gente vai ver isso na parte 2, ok? Beleza? Então vamos continuar. Tá tudo certo. Eu fico toda hora pensando se tá gravando ou não, gente, porque uma vez eu gravei uma videoaula inteira de 40 minutos e quando eu fui ver no final não tinha gravado. Tive que gravar tudo de novo. Então vamos lá. Isso aqui foi só a parte inicial. Quando a gente entra aqui em vegetação e biodiversidade, a gente inicialmente, nessa página 64, inicialmente a gente tem que entender o que é biodiversidade. A gente fala muito de biodiversidade, mas o que é a biodiversidade de fato? Quando a gente fala de bio dentro da biologia significa vida. E diversidade, a própria palavra já fala. Então é diversidade de vida. O que vai se referir então? Refere-se à quantidade e à variedade de espécies diferentes de organismos. Então a biodiversidade no Brasil é a quantidade de espécies diferentes que a gente vai ter de seres vivos. Não só de animais, tá? Mas de plantas também, por exemplo. Ok? Então essa é a biodiversidade. Pode até escrever aí no teu caderno, aproveita que você já está botando as respostas, e escreve o que é biodiversidade. É essa frase que a gente tem aqui. Ok? Voltando para o nosso livro, eu vou pedir para você grifar algumas coisinhas aí no livro de vocês. Só vou fazer uma perguntinha aqui, ó. Será que as plantas acostumadas com baixas temperaturas podem viver tranquilamente em regiões quentes, como o Nordeste do Brasil? A gente tem plantas, por exemplo, lá da região sul. Lá da região sul. Qual é o bioma que a gente tem na região sul? Na região sul, o bioma que a gente tem, ó, é o Pampa. Será que uma árvore aqui típica do Pampa consegue sobreviver, por exemplo, na Caatinga? Não, vai ser muito complicado, muito difícil. Porque cada animal, cada planta, ou seja, cada ser vivo se adapta ao clima da tua região, ok? Ao seu clima específico da sua região, beleza? Não esquecendo que quando a gente fala de bioma, não podemos esquecer o que é de fato o bioma, que a gente viu ano passado, ó. O que são os biomas? Espaços geográficos que compartilham das mesmas características físicas, biológicas e climáticas, existindo um grande número de espécies de plantas e de animais. Então, os biomas são regiões específicas com seu clima próprio, com suas características próprias de vegetação, né? As suas características de animais, vão ter animais específicos naquela região. Ok? Você não vai encontrar, por exemplo, um cacto que é lá do bioma Caatinga. Dificilmente você vai achar esse cacto no Pantanal. Pantanal é um local
com muita água, você não vai achar o cacto ali. Por quê? Porque o cacto, ele tem, a gente já viu já, inclusive esse ano, que o cacto ele vai ter algumas adaptações para evitar a perda de água. Por que ele vai evitar a perda de água num local que tem muita água? Entendeu? Grifa essa frase aqui no livro de vocês, ó. Os seres vivos são adaptados às características da região em que estão localizados, como temperatura e tipo de solo. Grifa essa frase aqui, que ela é importantíssima. Fala da adaptação que a gente falou no quarto ano. Lembra quando a gente viu até uma revisãozinha? A gente falou de adaptação lá de Darwin, né? Que a gente falou de evolução. Então, os seres vivos se adaptam ao seu ambiente, ao seu clima, ao seu local. Ok? Beleza? Aí, aqui ele vem falando de alguns outros biomas. Falou do Pampa, falou da Caatinga, falou da Mata Atlântica. A Mata Atlântica a gente falou em geografia, tá? Lembra dessa imagem aqui? O bioma Mata Atlântica? Por que o bioma Mata Atlântica reduziu mais de 80% da sua quantidade de hectares, né? Essa quantidade natural desse bioma? Devido à expansão ali daquele território ali e a quantidade de pessoas que foram chegando nessa região litorânea. Lembra disso? Beleza? Aí quando a gente fala da perda da cobertura vegetal, o que é a cobertura vegetal? É a quantidade de vegetação mesmo, é a própria planta. Como que isso vai estar relacionado à redução da biodiversidade? Primeiro, a gente tem que analisar as causas da perda da cobertura vegetal. A perda da cobertura vegetal, basicamente, tem duas causas. O que causa a perda da vegetação? A primeira aqui que a gente pode falar é o desmatamento. O desmatamento, é claro que o desmatamento vai causar a perda dessa cobertura vegetal. E o desmatamento, o problema do desmatamento não é aquele desmatamento. Existe o desmatamento legal, que a gente vai desmatar para plantar. Primeiro pode até ter. Ou você desmata num local já plantando em outros. Entendeu? Isso vão ter áreas específicas para isso. O problema é o desmatamento ilegal, que as pessoas, que os próprios seres humanos, né, em grandes áreas da Amazônia, grandes áreas da Mata Atlântica e outros biomas, vão desmatando, sem comunicar ao governo, sem replantar. Isso vai acontecendo diversos problemas, que a gente vai ver as consequências um pouco mais para frente, tá? Mas uma outra causa que vai fazer a perda da cobertura vegetal é as atividades de agricultura e pecuária. É claro, a gente precisa nos alimentar. A economia brasileira precisa andar graças à agricultura e à pecuária. Mas isso, muitas das vezes, acontece uma grande perda da cobertura vegetal. E a gente viu que a cobertura vegetal, aqui logo em cima, ela é importante para a manutenção do clima, qualidade da água, do solo e do ar. O que precisa acontecer, então, de fato? Um equilíbrio. Um equilíbrio para essa perda de cobertura vegetal e as ações humanas. Precisam ter essa sustentabilidade, que é uma palavra que a gente vai usar muito nos próximos capítulos. Ok? Vamos ler esse trechozinho aqui comigo? Ó. Esses biomas apresentados podem desaparecer devido à ação humana. As atividades como agricultura e pecuária são algumas das principais responsáveis por esse desaparecimento. Para a carne e os legumes chegarem às nossas mesas, por exemplo, grandes áreas florestais são desmatadas para abertura de pastagem ou do plantio. Ao retirar a cobertura vegetal de uma área, ou seja, sua vegetação, os seres vivos que pertencem a ela podem desaparecer. Então, a perda da cobertura vegetal está ligado com a redução da biodiversidade, ou seja, a redução
das espécies de plantas e a redução das espécies de animais. Isso a gente pode ser visto na página seguinte. Essa página seguinte foi uma pesquisa que fizeram de como a cobertura vegetal vai afetar na diminuição da biodiversidade. Aí, olha, vamos interpretar primeiro esses gráficos para a gente entender esse exercício que vocês vão fazer em casa. Aí, o que ele mostra aqui? Ele mostra várias áreas diferentes com a mata nativa, com mata atlântica nativa, em áreas diferentes, são 6 áreas, em locais diferentes do bioma Mata Atlântica, que nessas áreas ele fez um cálculo ali de área nativa, de mata nativa e de uma área que foi para cultivo e pastagem. E dessa área total, eles analisaram, pesquisaram a quantidade de espécies de animais que tinham naquela área ali. Aí, por exemplo, na área 1, eles entenderam, eles viram que tem uma proporção. Olha, preste atenção. Na área 1, 60% de mata nativa. 60%. E 40% de cultivo de pastagem. De 60% de mata nativa, eles encontraram 29 espécies. Quando vai diminuindo, 50-50, a quantidade de espécies vai diminuindo. Quando aumenta a quantidade de cultivo ou pastagem, ou seja, diminui a mata nativa, diminui a quantidade de espécies. Aqui no final a gente vai ver que um local que só tem 10% de mata nativa, só vão ter 4 espécies encontradas diferentes. Então, a biodiversidade diminui. E quando você diminui a biodiversidade, quando você diminui os animais silvestres, por exemplo, vários tipos de plantas, você provoca um desequilíbrio ambiental. A gente falou muito isso no 4º ano, lembra? Aí aqui nessa atividade vocês vão responder e muita atenção, porque essa atividade, inclusive essa 5 aqui, precisa ser interpretada com cuidado. Agora eu só vou responder a 1 para vocês entenderem. Ó. Qual é a porcentagem de mata nativa da área 3? Aí você vai olhar a área 3, a mata nativa é quantos por cento? 40%, tá? Acompanha sempre a legenda. Qual é a conclusão que você vai tirar dessa análise, desse gráfico? Qual é a conclusão? Quanto menor a área nativa, menor a quantidade de espécies, menor a biodiversidade. Você vai interpretar essa informação e vai colocar a sua resposta. Agora, número 5. Muita atenção. Eu separei aqui uma imagem, para eu não ficar aqui no livro, eu vou para essa imagem e vocês acompanhem no livro de vocês, ok? Aqui é a mesma imagem do livro de vocês. Olha o que ele fala, eu vou fazer só o iniciozinho para vocês entenderem. Olha o que ele fala, leia aí junto comigo no livro. Os gráficos são recursos muito importantes para uma pesquisa biológica. Observe o gráfico a seguir, que apresenta o número de espécies nas áreas de 1 a 6. Que tal ajudar a colocar algumas informações nele? Veja o passo a passo a seguir. Dentro da biologia, dentro da ciência, das ciências, interpretar um gráfico ou montar um gráfico com alguns dados é muito importante. Vocês viram esse gráfico aqui da página 66 e agora vocês vão colocar aqui em outro tipo de gráfico aqui na página 67. Vamos ler comigo então. Vamos lá. O quadradinho embaixo. Marque no gráfico o número de espécies das áreas com 10, 20 e 30% de cobertura vegetal original. Primeiro a gente vai com 10%, mas antes a gente vai interpretar esse gráfico aqui. Olha o que ele fala. Número de espécies por porcentagem de floresta conservada. Número de espécies por porcentagem de floresta conservada. Se aqui embaixo está a porcentagem da floresta, ó, a porcentagem de cobertura vegetal, aqui do lado estaria o quê? Esses números seriam o quê? O número de espécies. Então,
Se aqui é a porcentagem da cobertura vegetal, aqui é o número de espécies, ok? Número de espécies. Aqui, se você quiser até escrever número de espécies, pode, que é o que ele pede no quadradinho de baixo. Mas olha o que ele fala. Marque no gráfico o número de espécies das áreas com 10%. Se você olhar aqui nas áreas com 10%, a gente tem uma área com 10% de cobertura vegetal, a gente vai ter quantas espécies? Se tem 10% de cobertura vegetal, 4 espécies. Então, se eu analisar aqui o meu gráfico, eu vou achar 10%, ó, achei o 10%, e o 4, que é o número de espécies, eu vou colocar aqui. Então, eu posso colocar um pontinho aqui. Eu marquei. Olha lá, tá vendo? Tá em cima certinho do 4 e do 5. O do 4, 10%. Então, 10%, 4 espécies. 20%. 20% são quantas espécies? 20% são 13 espécies. Então, se 20% são 13 espécies, eu vou lá em 20%. 20% é aqui, essa linha aqui, ó. 20%. Eu vou lá no 13, ó. Esse aqui é o 10, 11, 12, 13. Porque, ó, 14, 15, tá vendo? Essa linha do 15. Então, meus 20% vai ficar aqui, ok? O meu 13 vai ficar aqui. Eu posso até colocar, então, o meu pontinho aqui, ó. Coloquei. A mesma coisa para o 30%. Se eu achar o 30%, quantas espécies tem em 30% de cobertura vegetal? Em 30% de cobertura vegetal, de mata nativa, eu vou ter 22 espécies. Então, aqui no meu 30%, ó, eu posso ir até o meu 22. Eu posso ir até aqui. Então, vamos ver se é isso? Ah lá, coloquei. Marquei os meus 3 pontos. Beleza? Deu para dar uma ajudada, né? Aí no de baixo, fiz os pontos igual o exemplo que estava aqui inicialmente. Aí aqui no de baixo você vai ligar os pontos, todos esses pontos que você achou, e você vai dar um título para o eixo vertical. Isso aqui a gente já falou. Se o título do gráfico é número de espécies por porcentagem de floresta conservada, aqui embaixo eu estou vendo a porcentagem de cobertura vegetal, aqui do lado eu estou vendo o número de espécies, ok? O número de espécies. Aí você vai colocar e vai responder essa última questãozinha aqui, tá? Você vai concluir, vai fazer uma conclusão muito parecida com essa número 4 aqui. Ok? Até agora a gente viu o seguinte, a gente está começando a entender a importância da natureza e inicialmente a gente viu o porquê da cobertura vegetal diminuir. Por que a gente perde a cobertura vegetal? A gente viu inicialmente as causas, que é o desmatamento e as atividades de agricultura e pecuária. E qual é um dos problemas iniciais que acontecem? Qual é um dos problemas iniciais que a gente pode falar aqui? Um dos problemas é a redução da biodiversidade. Esse exercício após aqui vai mostrar para vocês. Beleza? Continuando. Aqui, na página 68 e 69, vocês vão responder e vão identificar e indicar também as consequências do desmatamento na Mata Atlântica e na Floresta Amazônica. Vocês vão ler aqui e identificar e indicar as consequências, beleza? É só vocês lerem que no texto vai mostrar para a gente as consequências do desmatamento nesses dois biomas, Mata Atlântica e Floresta Amazônica. Beleza? Eu não vou... Nessa parte aqui vai ser mais um exercício que vocês precisam ler. Mas olha, vocês vão ler o seguinte, olha essa informação que triste, ó. O duro é saber que por trás disso tudo está a ação humana. Infelizmente, muitas pessoas não têm essa consciência ambiental.
para poder preservar o nossos biomas, né? Nossas matas, nossas florestas, ok? Infelizmente. Mas para isso, começar a diminuir, é muito importante que a gente crie e faça pesquisas relacionadas à conservação do meio ambiente. Por que eu tenho que fazer pesquisas relacionadas à conservação? Ah, professor, é só eu desmatar e replantar tudo de novo. Mas será que o que você desmatou agora, será que de imediato já vai causar alguma consequência muito grave naquele ambiente, naquele bioma? Quem vai me dizer são pesquisas. Será que se eu retirar e desmatar essa região aqui, vai ter problema? Quanto de área eu posso desmatar sem provocar um desequilíbrio ambiental? Quem me fala isso são as pesquisas de conservação, são as pesquisas relacionadas para a conservação da natureza. Lê comigo aqui esse pedacinho, ó. Além da quantidade de espécies, as pesquisas para a conservação da biodiversidade avaliam outros fatores, como quais são essas espécies, como elas interagem, como é a quantidade da vegetação nas áreas estudadas. Olha que interessante, ó. Por meio das pesquisas, é possível definir a quantidade de vegetação que pode ser retirada em áreas rurais, utilizadas para agricultura, para pastagem, para mineração. Então, essas pesquisas vão falar o que a gente pode e o que a gente não pode fazer de desmatar sem prejudicar o ambiente. Grifa essa frase aqui, pode ser? Essa daqui, ó, por meio das pesquisas até etc. Grifa aí agora, ok? Vou esperar. Dá uma pausa aí e grifa. Beleza, então. Essas pesquisas são importantíssimas. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A mesma frase aqui, ó. Por meio das pesquisas é possível definir a quantidade de vegetação. Eu posso ensinar para as pessoas como eu posso utilizar aquela vegetação de forma sustentável. Existem várias pesquisas para isso, tá? Várias e várias pesquisas. E uma delas a gente vai ver agora, que está nesse vídeo aqui, que eu vou colocar para vocês, beleza? Esse vídeo aqui é uma das empresas, uma dos pesquisadores que estudam da melhor forma que a gente pode usar a natureza sem prejudicá-las. Vamos ver o videozinho comigo? São 2 minutinhos só, vamos lá. Klabin apresenta Expedição Floresta. Seja bem-vindo às florestas da Klabin. Aqui a biodiversidade é a nossa maior riqueza. Sabe como cuidamos dela? Mesclamos o plantio de pinos e eucalipto, nossa matéria-prima, com mata nativa preservada. O nome dessa técnica é manejo florestal em mosaico. Quem ganha é a biodiversidade. O reflorestamento em mosaico ajuda a manter corredores ecológicos. Nesta região, os animais também transitam e crescem livremente, até mesmo aqueles ameaçados de extinção. Quase metade do nosso território é de floresta nativa preservada. Não deu para visualizar? Então, imagine a área de um campo de futebol. Agora multiplique por 216 mil. É este o tamanho da região protegida pela Klabin. Só em nossas 2 reservas particulares de patrimônio natural, temos 9.000 hectares de Mata Atlântica. E tem mais! Monitoramos constantemente a biodiversidade, desenvolvemos pesquisas e conservamos a riqueza da nossa terra. Nas nossas florestas, já identificamos e registramos milhares de espécies da flora e fauna. E tem também o Parque Ecológico Klabin. Lá, cuidamos de espécies em extinção, reabilitamos animais e apoiamos pesquisas científicas. O parque é o lar de 180 animais de 50 espécies. Cuidar da biodiversidade faz parte da natureza da Klabin.
Iniciativas como essas contribuem para o equilíbrio ambiental do nosso planeta e estão alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Klabin, soluções para um futuro renovável. Interessante, né? Quando essa Klabin é uma instituição que vocês viram que promove pesquisas promovem pesquisas para o desenvolvimento sustentável. Ele mostrou aqui para a gente, por exemplo, como eles, para preservar determinado bioma, eles plantam o eucalipto, mas mantém áreas conservadas. Ó. A gente tem aqui grande produção de eucalipto, mas com áreas conservadas do bioma daquele local. Então ele consegue, através de pesquisas, mostrar o quanto que a gente pode retirar do bioma, o quanto a gente pode desmatar, mostra, através de pesquisas, a quantidade de espécies que tem naquele local, consegue conservar a biodiversidade daquele local. E, por último, eles vão estar ligados diretamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses objetivos a gente vai ver no próximo capítulo. A gente vai analisar um por um, tá? Sobre o desenvolvimento sustentável, porque ele é muito importante. O desenvolvimento sustentável é o futuro do nosso planeta. Se a gente só destruir, só desmatar, a gente vai acabar com o nosso planeta. Nesse exercício que tem nessa página que eu pedi para vocês fazerem em casa, vocês vão ver que através de pesquisas, pesquisadores descobriram que no bioma, por exemplo, Amazônia, se continuar o desmatamento que tem lá desenfreado, aquele bioma Amazônia vai virar um deserto. Olha que problema sério que a gente tem. É por isso que é importante pesquisas dessa área, de mostrar como a gente pode conservar. Inclusive essas pesquisas, elas mostram para a gente como utilizar os serviços ambientais. As pesquisas podem mostrar para a gente como utilizar os serviços ambientais. O que são os serviços ambientais? É tudo que a natureza nos dá, de forma sustentável, que a gente vai utilizar elas de forma sustentável. Presta atenção. Lê comigo aqui, ó. Quais são os serviços ambientais? Quais são esses serviços? As funções da biodiversidade que resultam em benefícios para os seres humanos são chamados de serviços ambientais ou serviços ecossistêmicos. Vai lá na página 70 e também grifa essa frase, tá? Grifa essa frase. O que inclui ali, ó? Inclui produtos potenciais, como remédio, alimento, processos naturais, como purificação da água, nutrição do solo e qualidade do ar. Então, os serviços ambientais de purificar o ar é um serviço ambiental. Dali eu retiro remédio, é um serviço ambiental, ou seja, é um serviço que a natureza faz para a gente de graça. E o problema é que o ser humano ainda maltrata a natureza. Olha que triste, né? Então, os serviços ambientais são várias coisas que a natureza nos fornece para o nosso benefício, ok? E aprender a utilizar os serviços ambientais, de forma sustentável é uma dos motivos de ter uma pesquisa para conservação. Porque, por exemplo, eu tenho uma região aqui, inclusive aqui desse texto aqui, ó, as palmeiras carnaúba. Essas palmeiras, por exemplo, que vai utilizar para fazer cestas, utiliza para ajudar muita gente. Se eu acabasse com todas essas palmeiras, vai acabar ali a minha renda, vai acabar ali o serviço ambiental prestado por elas. Aí eu faço uma pesquisa de conservação dessa palmeira de forma sustentável. Vou poder retirar dela o que eu quero, o que eu necessito, mas ela vai sempre existir. Sempre vai existir. Então isso é importante, ok? Serviços ambientais é mais um motivo de preservar a natureza. Porque se você não preserva a natureza e ela acaba em vários locais,
vai diminuindo esses serviços, vai diminuindo ali a qualidade do ar, vai diminuindo a qualidade da água dos rios. E essa parte vai ficar para a aula 2, ok? Na aula 2, a gente vai ver essa prática aqui, ó. Então, essa prática não é para fazer agora. Essa prática a gente vai ver na aula 2, vai ver um vídeo sobre essa prática e entender um pouco mais sobre erosão, sobre assoreamento dos rios. A gente vai ver um pouco na aula 2, ok? Gente, então é isso. Até agora a gente entendeu um pouco da importância da vegetação, relacionamos a cobertura vegetal, a diminuição dessa cobertura vegetal com a redução da biodiversidade, que a gente vai ver aqui nessa atividade. Vocês vão ler um pouquinho mais sobre os desastres ecológicos no Brasil, um pouquinho mais sobre os problemas da Mata Atlântica e da Floresta Amazônica, vão responder. E a gente viu que isso pode ser sanado, isso pode diminuir com pesquisas para conservação. Pesquisas para conservação que vai mostrar para a gente como a gente pode preservar melhor aquelas áreas, através do vídeo que a gente viu, e entender também melhor como a gente pode utilizar os serviços ambientais de forma sustentável, ok? Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui as atividades certinhas que vocês precisam fazer e o vídeo que a gente assistiu aqui, ok, gente? Um beijão para vocês e até o próximo vídeo, até a próxima videoaula que vai ser na quinta-feira, ok? Quinta-feira eu passo a videoaula da segunda parte e na semana que vem a gente corrige todo esse capítulo, tá? Mais uma vez, um beijão para vocês, um forte abraço e tchau, tchau!